Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Levei choque! E nessa temporada eu vou investigar se a vida no planeta é fruto do acaso ou de uma mente inteligente que nos planejou. Começa agora Origens na sua TV Novo Tempo. Essa é a grande pergunta de todos os tempos. De onde viemos? Será que é possível explicar a criação desse mundo removendo conceitos já tão aceitos como as verdades pela ciência moderna? E se a natureza, as belezas que nos cercam, nos mostram algo muito mais profundo? Quando olhamos para grandes construções ou para uma máquina como um carro, um avião, nós temos a certeza de que aquilo foi projetado e planejado por alguém. Durante toda essa temporada, nos fomos do micro ao macro. Juntos, você e eu descobrimos as maravilhas da ciência. Nos aventuramos tentando aprender mais. Fomos em lugares inimagináveis e pudemos observar como a ciência e religião podem sim conversar entre si e até concordar com a possibilidade de existir um Criador do universo. Por isso hoje vamos falar sobre planejamento, tentando entender esse que é um grande mistério, não só para os cientistas, mas para grande parte das pessoas. Na busca por planejamento, vamos visitar uma das cidades mais lindas do mundo, o Rio de Janeiro. Vamos ver se o mesmo conceito de planejamento com máquinas se aplica aos seres vivos. E eles rodaram o primeiro guincho até esticar a primeira corda, que puxou uma um pouquinho maior, até conseguir montar um teleféricozinho de carga, que aí sim começou a trazer um material pesado para a construção. E entender como a ciência pode nos dizer mais sobre o que conhecemos. No campo da biologia, da astronomia, qualquer área do conhecimento humano, você vê desígnio, você vê propósito, não é? E você tem um conhecimento de Deus como Criador. Tudo isso daqui a 30 segundos no Origens. Ciência. Termo usado para definir a busca por tentar explicar causas do nosso mundo através de testes e comprovação. Inegavelmente, a ciência tem feito importantes avanços na compreensão da natureza, nas leis da física, viabilizando desde grandes expedições espaciais até criação de novas tecnologias que permitem uma série de aparelhos e produtos funcionarem. Quando nós compreendemos bem o que é ciência, ou seja, uma caixa de ferramentas usada para entender a realidade, é uma invenção divina, não é uma descoberta humana. Na verdade, é uma descoberta humana, porém não uma invenção humana. Os pioneiros da ciência tinham muito bem isso em mente, né? Newton, Galileu, Copérnico. Então, para que dispensar essa ferramenta tão poderosa? Na verdade, a revolução científica possibilitou uma série de avanços tecnológicos, né? Com a descoberta do cálculo por Newton e Leibniz. Pense em quantas coisas foram possíveis, né? Em termos de engenharia, de computação. Então, muita coisa derivou dessa revolução científica em termos de tecnologia e o mundo deu um salto tremendo realmente por causa disso. Para conhecer mais a fundo os avanços da ciência moderna e os impactos que isso tem em nossas vidas, eu vou até o Rio de Janeiro. Aqui na cidade maravilhosa, muitos são os locais usados como cartão postal do Brasil. E um lugar maravilhoso em que é permitido ter uma visão incrível da cidade carioca e das suas belezas é o Parque do Bondinho do Pão de Açúcar. Para ter acesso ao Pão de Açúcar é preciso andar no transporte conhecido como o bondinho. Para alguns ele causa até um certo medo, para outros uma verdadeira sensação de aventura. Mas fato é que para ele estar em perfeitas condições de uso é necessário planejamento. Nós já estamos aqui no Bondinho do Pão de Açúcar, nós vamos subir e chegando lá, a gente vai se encontrar com
o engenheiro mecânico Diego, que vai conversar com a gente. Já está aqui comigo o Diego, ele é engenheiro mecânico, ele é diretor técnico aqui do Bondinho Pão de Açúcar. Diego, muito obrigada por estar aqui com a gente. Diego, me fala uma coisa, quando a gente olha um projeto, um transporte, automaticamente a nossa mente diz, alguém teve o cuidado de projetar, de pensar nisso. Com o Bondinho não pode ser diferente, né? Claro. Nós fomos o terceiro teleférico do mundo, né? Então você imagina o desafio que foi para a época, inclusive no Brasil. O projeto técnico do teleférico foi feito na Alemanha. Tem muita parte que é feito em local, mas as dificuldades na época eram muito grandes. No Brasil não tinha nem cimento adequado para a obra, para você ter ideia. O cimento veio da Europa. E então teve todo esse desafio de ser um dos primeiros do mundo, de colocar ele aqui. O motor elétrico era uma novidade, né? Então você imagina controlar o motor elétrico para dar velocidade, a força que é necessária, não era uma coisa fácil, não é um projeto muito simples para a época. Então realmente foi algo, até já ouvi uma comparação interessante de que era como se o Brasil lançasse um foguete na época e instalar um teleférico daquele nível. Imagino. Hoje temos essa maravilha que tem aqui, que já passou por várias renovações e melhorias. Eu até já ia falar, porque como que faz esse movimento de subir e descer? Porque o bondinho é pesado, uma estrutura bastante pesada, você falou? Sim. A cabine, junto com lotado de passageiros, ele chega a 10 toneladas, né? 5 toneladas da cabine, do veículo todo, e 5 de passageiros. Esse peso é suportado por um cabo trilho, que é esse que eu falei que fica ancorado nas estações, e tem um outro cabo, que é o cabo que gera o movimento, que transmite o movimento para as cabines. O maquinário fica dentro da estação. Então, esse cabo que gera o movimento, ele fica conectado uma ponta numa cabine e outra na outra, e ele passa por uma polia que gira e por atrito transmite o movimento para o cabo, e as cabines sobem e descem em contrapeso uma da outra. Agora, doutor, estamos diante de uma das magníficas criações de Deus. Por que podemos perceber aqui um claro planejamento de alguém que estava por trás dos detalhes? Como químico, eu me interesso muito pela constituição do mundo. Então, se a gente imaginar os átomos que compõem a água estão presentes também nas rochas, o tipo de átomo, é incrível você pensar que com um pouco mais de 100 átomos você consegue constituir essa diversidade toda. E a questão de você sintetizar esses sistemas, formar pequenos sistemas, tranquilo, né? Mas assim, a vida ela é muito complexa. E aqui a gente tem uma diversidade grande, a gente tem uma flora, uma fauna que rica demais. Da mesma forma como eu planejo o experimento, eu imagino que isso aqui tudo foi planejado. Como que, por meio de avaliações científicas, nós podemos encontrar claros sinais de planejamento na natureza? Então, Ana, é uma pergunta mais uma vez complexa, mas vamos tomar aqui, por exemplo, essa imagem fantástica, né? A água. A água é uma substância que ela é constituída, uma unidade de molécula de água constituída de um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. A água está presente na nossa atmosfera, né? Está na forma de vapor, está presente na forma líquida e a gente vê nos árticos também na forma sólida. Em casa, né? A gente tem lá o gelo na geladeira. Além disso, quando você vai esquentar a comida na hora do almoço, né? Você liga lá o micro-ondas. Por quê? Ela tem um momento de dipolo que ela interage com a radiação do micro-ondas. Então você consegue fazer com que elas vibrem e essa vibração ela produz o calor que vai deixar o teu alimento quentinho. Então veja como que 3 átomos, a partir de 3 átomos, eu consigo ter uma infinidade de propriedades. É algo assim que uma engenharia fantástica. A William Paley tem um argumento muito famoso, que ele diz assim, olha, se a gente andar num vale, numa campina, encontrar algumas pedras, dificilmente nessas pedras a gente concluiria por planejamento. Tem pedras de todas as formas e essas formas não são funcionais. Mas se você encontrar um relógio,
e verificar ali que tem partes funcionando integradamente, sincronizadamente, com o propósito de contar o tempo, você naturalmente concluiria que aquele relógio foi feito por um relojoeiro. Então, o argumento do relojoeiro ou do relógio de William Paley. E a gente vê no mundo não só relógios, a gente vê uma coleção incrível de máquinas e motores, nanomoleculares inclusive. Então, quando nós vemos os animais, a vida, e mais ainda ao nível atômico e molecular, quando você vê os ribossomos, os ATP sintases, nanorobôs que andam dentro das nossas células, pela mesma lógica, a gente percebe claramente o planejamento, o propósito na vida e no universo. E se o nosso corpo apresenta um maquinário incrível, eu quero conhecer de perto uma maravilha da engenharia. Vamos começar o passeio? A gente pode entrar? Vamos nessa. Vamos. Diego, que número de viagem é essa aqui? Olha, eu, nesses 14 anos de bondinhos, devo ter feito umas 10.500 viagens de bondinho. Essa então é 10.540 e pouco. Exatamente, eu não sei não fiz um log. Diego, quanto tempo pode demorar para montar ou construir um desses bondinhos? O primeiro teleférico levou cerca de 3 anos para ficar pronto, da aprovação até a inauguração, né? Mas tinha alguns desafios um pouco maiores. O que eu chamo de segundo teleférico, né, que na verdade foi a renovação do teleférico em 72, aí já foi perto de 2 anos entre a fase de projeto, instalação e o projeto, fabricação e instalação. Aí uns 2 anos, mais ou menos esse tempo. Hoje em dia a gente tem uma estimativa? Olha, um projeto típico de teleférico hoje, né, com o desenvolvimento de tecnologia, é 1 ano e meio. Se para o bondinho andar perfeitamente foi preciso o projeto, então, o que podemos observar dentro de nós mesmos que também parece que foi pensado em cada detalhe? Richard Dawkins, que é um dos mais festejados aí, biólogos evolucionistas, né, ateu, militante, ele diz no livro Relojoeiro Cego que uma ameba tem no núcleo dela, veja, a ameba já é minúscula, agora pega o núcleo dela, dentro desse núcleo existe tanta informação que daria para encher 30 volumes de uma enciclopédia no núcleo de uma ameba. Então, se seres tão simples já contêm tanta informação, e se fôssemos aí pensar no ser humano, né? Se fôssemos transformar em livros o nosso genoma, agora esquece a ameba e pensa no ser humano, o nosso genoma daria uma pilha de 170 metros de altura, que é metade do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Então é muito livro, é uma biblioteca vasta dentro de nós. Chegar aqui, né, um ser de outro planeta e olhar Itaipu, o bondinho do Pão de Açúcar, os carros, os aviões e tudo, ele vai naturalmente concluir por intenção, propósito, por uma ação inteligente. E no programa de hoje você ainda vai ver muito mais sobre planejamento. E eles rodaram o primeiro guincho até esticar a primeira corda, que puxou uma um pouquinho maior, até conseguir montar um teleféricozinho de carga, que aí sim começou a trazer um material pesado para a construção. Descobrir o que nos torna tão complexos. No campo da biologia, da astronomia, qualquer área do conhecimento humano, você vê desígnio, você vê propósito, não é? E você tem um conhecimento de Deus como Criador. Imaginar que coisas complexas surgem por acaso, sem uma inteligência por trás, é uma coisa que quase que irracional para a mente humana. E entender definitivamente se fomos planejados por um Deus Criador. Tudo que tem um começo tem que ter uma causa. O universo teve um começo? Por tudo que nós sabemos hoje em dia, e a maioria dos pesquisadores concluiu que sim, teve um começo, portanto ele tem que ter uma causa. Antes do intervalo, subimos de bondinho no Alto do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, para conversar sobre ciência e planejamento. Até já ouvi uma comparação interessante de que era como se o Brasil lançasse um foguete na época e estava um teleférico daquele nível. Imagino. E vimos exemplos práticos do quão complexos nós somos. O nosso genoma daria uma pilha de 170 metros de altura, que é metade do Pão de Açúcar. Mas calma, que ainda tem muito mais no Origens de hoje.
Nossa busca por responder uma grande pergunta ainda continua. Será que fomos realmente idealizados por algo ou alguém? O argumento cosmológico, ele tem como premissas, né, que formam ali um silogismo, a ideia que é a seguinte, né, tudo que tem um começo tem que ter uma causa. O universo teve um começo? Por tudo que nós sabemos hoje em dia, e a maioria dos pesquisadores concluiu que sim, teve um começo, portanto ele tem que ter uma causa. Esse é um pensamento que deriva, né, não só da filosofia, mas da investigação científica também. Pensamento esse que se estende para um grande maquinário, como o bondinho do Pão de Açúcar. Agora tudo fica meio mais fácil, né, com a tecnologia, logicamente. Mas como funcionava o bondinho naquela época, o primeiro bondinho? Olha, para instalar ele foi um grande desafio, né? Não tinha, né, nenhum teleférico, então aqueles montadores foram alpinistas, né? Eles subiram o Pão de Açúcar, tem uma subida por trás que até hoje você vê as ancoragens que eles usaram para içar o material. Eles subiram com um guincho desmontado. Esse guincho foi montado no alto do Pão de Açúcar, né, as engrenagens, o tamborzinho. Eles jogaram uma corda para o pessoal que estava na base da montanha, que conectou com uma cordinha e eles rodaram o primeiro guincho até esticar a primeira corda, que puxou uma um pouquinho maior, até conseguir montar um teleféricozinho de carga, que aí sim começou a trazer um material pesado para a construção. Quando a gente chega no topo, a gente fica numa altura de quantos metros sobre o nível do mar? Do nível do mar, a gente fica ali aproximadamente 400 metros de altitude, né? 396. Mas o bondinho, no ponto mais alto ali, está por volta de 300 metros de altura do solo. Bastante alto. Com toda a segurança. E é isso que eu ia falar sobre a segurança. Vocês têm nível 0 de acidente aqui? O teleférico é um sistema intrinsecamente muito seguro, né? E a gente não mede esforços para garantir isso e transmitir isso para as pessoas. Do mesmo modo que podemos observar os desafios de construções do passado ou de inovações recentes, a ciência estuda o que nos faz tão complexos e únicos em todo o universo. Por que então é importante discutir o criacionismo, o design inteligente e outras teorias sobre as nossas origens? Ana, a impressão que nós temos sobre nós, da onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, a impressão que nós temos ou a conclusão que tiramos sobre o universo, como ele foi formado, vai guiar e vai conduzir o nosso comportamento, não só nosso, como da nossa sociedade. Então foi há 150 anos atrás a ideia que a ciência passou para o mundo de que uma grande explosão formou o universo e que nós seríamos amebas evoluídas, que moldou todo o pensamento atual da nossa sociedade. Então nós vemos várias consequências nefastas do naturalismo para a nossa sociedade. Eu coordeno o Discovery Mackenzie, é um núcleo de pesquisas em ciência, fé e sociedade. As consequências de ideias científicas para a nossa fé e para a nossa sociedade. Então nós partimos do pressuposto correto de que um Deus fez todas as coisas, partimos de uma cosmovisão correta, a nossa sociedade, os seus valores e os seus princípios serão moldados por uma percepção correta, que fomos feitos por um grande Deus, que há propósito, que há intenção, que somos feitos à imagem e semelhança desse Deus. Foram muitos os locais que visitamos ao longo da temporada, seja um passeio de barco, em um brinquedo radical ou até em um salto de paraquedas. Aprendemos exemplos simples, mas que dizem muito sobre a complexidade da vida. E também sobre uma mente inteligente, um Deus criador descrito na Bíblia Sagrada que tem a sua existência amparada por fortes indícios naturais que, através da ciência, ficam cada vez mais evidentes. Criacionismo. Teoria apontada por seus opositores como religião. Para cientistas renomados que há anos se dedicam investigando as causas da vida, é muito mais do que isso. Na verdade, criacionismo é a busca por compreender nossas origens junto de um Criador descrito na Bíblia Sagrada. No princípio, criou Deus os céus e a terra.
e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. No entanto, a compreensão não é feita somente em descrições do livro sagrado, mas principalmente baseando-se em argumentos científicos, sem impor crenças religiosas e muito menos omitindo a existência de outras teorias. Então, no criacionismo, eu tenho uma componente científica que é forte, muito forte, no campo da biologia, da astronomia, qualquer área do conhecimento humano. Você vê desígnio, você vê propósito, não é? E você tem um conhecimento de Deus como Criador. Imaginar que coisas complexas surgem por acaso, sem uma inteligência por trás, é uma coisa que quase que irracional para a mente humana. Segundo Romanos 1, 19 e 20, a natureza está aí para revelar Deus também. Certo. Então, o conhecimento científico ele é fundamental no criacionismo, ele é abundante e bastante coerente. Gilson, você teve sua vida mudada depois de entrar em contato com a Bíblia, as evidências, estudar também. Que diferença faz na tua vida saber, ter esse conhecimento? Aquilo que nós pensamos com respeito às origens faz toda a diferença em relação à nossa ideia de futuro e também do aqui e agora, né? Veja só, se você pensar que você veio de uma caverna, que você é descendente de símios ou coisa parecida, você se vê apenas como um animal racional, nada mais do que isso. Você passa a ser apenas quantitativamente superior a alguns animais. Agora, quando você entende que veio de um jardim, que você foi projetado com amor, com intenção, e você entende que você é imagem e semelhança do Criador, você percebe que você é qualitativamente superior aos animais, aos outros seres criados. Então, a vida passa a ter um sentido mais profundo, né? Você entende o seu lugar no universo, você tem condições de responder as perguntas fundamentais, que alguns até evitam, né? De onde viemos, para onde vamos, por que eu estou aqui. E assim, eu abracei o criacionismo. Por motivos filosóficos, científicos, principalmente teológicos. Porque existe Deus, é um Deus que criou, não abandonou, se interessa, se relacionou e prometeu consertar tudo. Vida, beleza, diversidade. São tantas as conclusões que podemos chegar ao observar essas características presentes no nosso planeta. Por séculos, a ciência investigou causas naturais para entender a fundo os mistérios por trás da origem da vida. Um dia pensamos que a vida era extraordinariamente simples. No entanto, isso foi deixado para trás, pois descobrimos que funções biológicas, como por exemplo a visão, o voo de uma ave, a produção de energia das células, se mostram muito mais complexas. O grande cientista Blaise Pascal certa vez disse: as investigações científicas revelam novas maneiras com as quais Deus trabalha e nos trazem revelações mais profundas do totalmente desconhecido. Foram muitos episódios investigando, analisando cada evidência que respondesse à pergunta feita por tantos pensadores e cientistas ao longo dos anos. Será que realmente alguém nos planejou? Na ciência nada é definitivo. A ciência é a procura da humanidade pela verdade. Qual é a verdade que você aí de casa está buscando? Bom, em breve a Origens estará de volta com uma nova temporada, buscando mais respostas, mais evidências de que sim, realmente fomos planejados por um Deus Criador.